Professor Carpini toma postura que surpreende a todos. Vamos comentar aí também sobre renovação de contrato do Arboleda. Temos novidades. Por outro lado, tem jogador que está encerrando seu contrato. Vamos comentar sobre isso e muito mais, meu querido. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, belezinha? Tranquilão? Então vamos para as notícias do São Paulo. E amanhã é o dia da entrevista coletiva aí do novo técnico do São Paulo, Thiago Carpini. Olha só, Thiago Carpini será apresentado nesta segunda-feira às 1h da tarde, no horário de Brasília, no CT da Barra Funda, como novo técnico do São Paulo, rapaziada. Então tá aí, amanhã, tá 1h da tarde, entrevista coletiva de apresentação do Thiago Carpini, novo técnico do São Paulo, tá? Ele que teve o primeiro dia no São Paulo aí ontem, né? Ele chegou na sexta à tarde e ontem, no sábado, foi o primeiro dia de treino aí dele, conheceu os jogadores, né, cara? Lá conversou com eles, reunião, teve até jogo treino já no primeiro dia aí do Thiago Carpini, né? A gente comentou ontem sobre o jogo treino do São Paulo e amanhã ele vai dar entrevista e tô bem ansioso pra ver essa entrevista dele, cara, porque ele fala muito bem, né? Se for olhar as entrevistas do Carpini, você vê que ele traz conteúdo. Você pergunta, ele responde, ele fala bem. Ele não, você não faz a pergunta pro cara, ele fica falando um monte de coisa que não existe, né, cara? Eu fugindo das... Tem uns técnicos que é de jeito, foge das perguntas. O Carpini, cara, pelas entrevistas que eu vejo ele dando, pelo pouco que ele já falou aí também, desde que chegou no São Paulo, ele fala muito bem, né? Então, tô bem ansioso para ver essa entrevista dele aí amanhã. A gente comentou sobre o jogo treino do São Paulo aí que teve ontem, olha só. Depois de quase um ano, Igor Vinícius volta a fazer um jogo treino no São Paulo. Igor Vinícius está sem atuar pelo time desde a segunda rodada do Paulistão de 2023. E neste sábado, o jogador atuou na primeira etapa do jogo treino contra o time do São Bernardo. A boa notícia é que o lateral direito está 100% recuperado e não sentiu dores. Portanto, Igor Vinícius está à disposição de Carpini para voltar aos gramados e enfrentar o Santo André na estreia do Paulistão no dia 20 no estádio do Morumbi. Muito bom, cara, porque, assim, primeiro que o Igor Vinícius é um jogador importante e vai ser muito importante nesse ano de 2024. Aí, cara, ele se machucou no segundo jogo aí do Paulistão do ano passado. Ele tinha se machucado na Sul-Americana aí, né, antes. Aí depois ele teve que fazer cirurgia, aí ele voltou no Campeonato Paulista, aí não deu errado, teve que fazer outra cirurgia, irmão. Aí agora só tá voltando, agora em 2024, então ele vai ser muito importante, até porque ele é um lateral direito que tem uma característica diferente aí do Rafinha, né, cara? O Rafinha, aquele cara, aquele lateral mais defensivo, até pela experiência dele, pela idade que ele já tem, né? O último ano de carreira do Rafinha em 2024, então ele não tem mais aquela intensidade, aquela velocidade que ele tinha em anos passados, né, cara, no auge dele. Aí, o Igor Vinícius é o inverso. O Igor Vinícius é um lateral ofensivo, que vai até a linha de fundo, que chega dentro da área, então ele é o inverso do Rafinha. Então é importante a gente ter um lateral com uma característica diferente do Rafinha, que é o titular aí do time, né? Então vai ser um jogador muito importante em 2024. E o lado bom é que ele já voltou no fim da temporada passada, ele já vinha terminar a temporada treinando normalmente, e iniciou também em 2024 aí a pré-temporada também treinando normalmente, sem limitação e sem nenhum tipo de dor, né? Que ele consiga ter regularidade aí e jogar por muito tempo sem ter lesão, né, cara? Caso às vezes não atrapalhe ele não. Ele que já tinha evoluído bastante na temporada de 2022 e achei que ele fez um bom ano de 2022. Aí ele se machucou na Sul-Americana, como eu comentei, em 2023 basicamente aí nem jogou, tá? Bom, vamos comentar agora, rapaziada, sobre o André Jardine. Olha só, André Jardine, atual campeão do Campeonato Mexicano com a América do México, falou ao Bola da Vez, programa da ESPN, sobre o seu carinho pelo São Paulo e deixou as portas abertas para o futuro. Nesse programa aí do Bola da Vez, o Carpini falou o seguinte, abre aspas, quem sabe essas projeções não estavam certas. Só que quando se referir ao futuro, ninguém botou uma data. Quem sabe vai ser um pouco mais pra frente minha volta ao São Paulo, com a gente buscando um nível de experiência maior em outra liga. O São Paulo é um clube que eu sempre vou ter um carinho muito grande. Vai sempre morar no meu coração. Muitos amigos permanecem até hoje lá e muitos jogadores que a gente teve o carinho de trabalhar, fecha aspas aí, para o André Jardine, tá, rapaz? Ex-técnico aí
do São Paulo, né, que agora tá na América do México aí, falando, né, do carinho dele pelo São Paulo, aí que o São Paulo mora no coração dele, e no futuro, né, um dia aí com mais experiência, ele volta aí para o São Paulo. E é interessante ele falar isso aqui, né, cara, ganhando experiência em outra liga, porque foi exatamente o que faltou pro Jardine na primeira passagem dele pelo São Paulo. Se eu não me engano, o Jardine, ele assume o São Paulo quando sai o Aguirre, né, se eu não tô enganado aí, sai o Aguirre, aí vem o Jardine, né, cara, os jogadores lá, tinha um monte de jogador experiente, Nenê, lembra se o Nenê tava o Diego Souza, um monte de jogador experiente, medalhão lá, aí queriam o André Jardine, né, cara, os jogadores que botaram lá o Jardine, na verdade, é essa, né, os jogadores que contrataram ali basicamente o Jardine, né, puxaram ele pro profissional no caso. E o que acontece? Ele foi eliminado aí com o São Paulo na pré-Libertadores, cara, botando todos os medalhões aí, né, os caras que deram o aval pra ele tá lá, ele botou os medalhões tudo pra jogar aí, e foi um horror a primeira passagem do Jardine pelo São Paulo aí, completamente sem experiência. E é legal ele comentar isso aqui, né, quem sabe com mais experiência em outra liga eu posso voltar pro São Paulo, porque é exatamente o que faltou pra ele. É aí, né, foi colocar o Jardine no time principal aí, completamente, cara. Sim, ele não tinha condição de estar lá, porque sem experiência, né? Você pega o Carpini, por exemplo, ele já tem trabalhos aí bons em outros clubes. Você pode questionar a experiência também que ele não tem de um clube como São Paulo, mas ele já treinou outros times aí, né? Não é o primeiro clube da carreira do Carpini aí, é o primeiro clube grande que ele vai ter oportunidade, né? Então, o Jardine, você queria ver o Jardine de volta um dia no São Paulo? Assim, rapaziada, ele tá fazendo um trabalho muito bom lá, muito elogiado no futebol mexicano. Assim, cara, ele fez um trabalho horrível, que ele tava sem experiência na primeira passagem. Sim, foi horrível. Mas, cara, os caras evoluem, melhoram aí, né, cara? E ele tá virando aí um bom técnico, ele tá sendo bem elogiado aí lá. Então, ele virando um bom técnico aí, ganhando experiência, sendo bom, não vejo problema nenhum e um dia ele voltar aí pro São Paulo, né, cara? Se o cara for bom, irmão, pode vir aí sem problema algum, né? Você queria ver ele de volta no São Paulo? Deixa embaixo nos comentários. Meio-campista tem até março para ser avaliado e ter definição de renovação. O meio-campista Iba, que não tinha caído nas graças de Dorival, tem seu contrato até março e com prioridade de renovação do São Paulo. Agora pode ter nova chance com o Carpini. O jovem sempre que levanta elogios ainda tem uma dificuldade de entendimento tático sem a bola, apesar de ser ótimo com a bola nos pés. Agora, com o Thiago Carpini, ele será reavaliado e pode renovar o seu contrato se agradar o novo técnico. Tá, rapaziada? Informação aqui do blog do São Paulo. O Iba, que tá jogando a copinha aí, tem contrato até março com o São Paulo, né? E vai ser reavaliado aí agora com o Thiago Carpini. O Dorival não era muito fã dele aí, não. Eu não lembro, cara, se o Iba, ele é de Senegal ou ele é de Gana, porque tem dois garotos africanos na base do São Paulo. Um é o Iba e o outro é o Faisal, né? Às vezes eu confundo os dois aí. O Iba é meio campista, né? Que tá acabando o contrato dele aí agora, em março. E obviamente, né, que vai depender muito de duas coisas. Primeiro, o desempenho dele na copinha, que ele tá jogando agora. E segundo, a avaliação do Thiago Carpini, que é o novo técnico aí do São Paulo. A gente comentou também sobre a questão no vídeo de ontem, né? Que o Carpini também já tá de olho já no time da base, né, cara? Pra ver jogadores aí que podem subir pro time principal. E o Iba tá sendo reavaliado aí, tem contrato até março. O Iba, ele começou no banco, a copinha, os primeiros jogos, mas ele virou titular aí. O último jogo contra o Ceará, por exemplo, ele já começou como titular. Né? Pelo menos no último jogo ele virou titular aí. Eu gostei do jogo dele, tá? Achei que ele fez um bom jogo contra o Ceará aí, mas tem essa questão que o blog comentou aqui. Ele tem uma dificuldade ainda, né, do entendimento tático, de entender a parte tática aí sem a bola, tá? Mas com a bola ele tem qualidade técnica, mostrou ser um bom jogador aí, muito forte fisicamente, o que é importante aí também no futebol atual, né, cara? Então vamos ver se o São Paulo vai aí renovar o contrato dele ou não. Como comentamos, vai depender do desempenho dele na copinha e também da avaliação aí do Carpini. Você acha que tem que renovar com o Iba ou não, meu querido? Deixa embaixo nos comentários, tá? Ainda falando sobre o Carpini, rapaziada, olha só. Thiago Carpini venceu Abel Ferreira como técnico da Inter de Limeira e Água Santa, rapaz, olha só. Rival da próxima Supercopa do Brasil, se tem algo que possamos ter certeza é que Thiago Carpini sabe como enfrentar o técnico Abel Ferreira. O jovem técnico conhece e já enfrentou algumas vezes. Olha só, rapaziada, o retrospecto aqui do Thiago Carpini contra o Abel Ferreira são de 4 jogos, tá? Eles se enfrentaram aí 4 vezes,
2 vitórias para cada lado. O Abel ganhou 2 vezes do Thiago Carpini e o Carpini ganhou 2 vezes aí do Abel. Um detalhe importante, o Abel aí sempre pelo Palmeiras, obviamente, e o Thiago Carpini, cara, enfrentou o Abel aí por 3 clubes diferentes, que foi a Inter de Limeira, o Santo André e o Água Santa, tá? Então, o Thiago Carpini enfrentou o Abel Ferreira 4 vezes por 3 times diferentes. Ganhou 2 e perdeu 2 aí, tá? Ele ganhou aí, os 2 que ele ganhou, um foi pela Inter de Limeira e o outro foi pela Água Santa, que foi aquele primeiro jogo no ano passado do Paulistão. Aí então, cara, o Thiago Carpini com um bom retrospecto aí contra o Abel Ferreira. Gabriel tá 2-2, bom retrospecto. Irmão, o cara treinava o Água Santa, o Santo André e a Inter de Limeira contra o Palmeiras do Abel, que tá ganhando tudo nos últimos anos. E ele ganhou 2 jogos e perdeu 2. Ótimo retrospecto aí. Não tem como comparar a Inter de Limeira, o Santo André e o Água Santa com o time do Palmeiras, né? Ah, mas tomou 4-0 na frente. Super normal o Palmeiras meter 4-0 na frente. O anormal é o São Paulo perder para o Água Santa. O normal é o Água Santa chegar na final do Paulistão e ganhar um jogo ainda. Isso é anormal, né? Mas aqueles 4-0 foi super normal aí. Mas tá aí o Thiago Carpini tá empatado aí no retrospecto com o Abel Ferreira. 2 vitórias para cada lado. Dia 4 agora, né, que mudou a data, vai ter São Paulo e Palmeiras, Thiago Carpini e Abel Ferreira. Agora sim, né, o Carpini pelo São Paulo aí. Será que o Carpini vai desempatar? Desempatar vai, né? Ou pro Abel ou pro Carpini. Esperando que seja pro Carpini aí pro lado do nosso tricolor. Belezinha, meu querido? Bom, vamos avançando agora e vamos comentar sobre o Arboleda, rapaziada. Tá aqui informação do Globoesporte.com. Empresário de Arboleda planeja viagem ao Brasil para definir renovação de Arboleda. A renovação de contrato do zagueiro Arboleda vai voltar a ser pauta no São Paulo na próxima semana. O empresário do jogador equatoriano Pepe Chamorro planeja uma vinda ao Brasil dentro de alguns dias para se reunir com Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo. A ideia do tricolor é renovar o vínculo do Arboleda, que vai até o dia 31 de dezembro, por mais 2 temporadas, com término até o fim de 2026, tá? Então, tá aí, rapaziada, o empresário vai vir ao Brasil aí, né, para definir essa renovação de contrato do Arboleda com o São Paulo. O Arboleda tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024, tem mais 1 ano de contrato aí. O São Paulo quer renovar por mais 2, né, mais 2 aí. Aí como ele já tem mais 1, aí ficaria 3 anos no total, que vai até o fim de 2026. Tá? É a ideia do São Paulo aí. À distância, o clube já tinha apresentado uma proposta inicial, mas os valores foram considerados baixos pelos representantes, né? Uma conversa no CT vai acontecer para alinhamento das 2 partes, tá, pai? Então tá aí a informação, né, do Globoesporte.com. O empresário vai viajar ao Brasil para definir essa renovação de contrato. A gente teve na semana da reapresentação do elenco do São Paulo, né? O São Paulo tinha enviado a proposta de renovação, ele e o empresário tinham achado baixo a proposta e tinha recusado. Quem deu essa informação foi o Globoesporte.com. E nessa mesma matéria aí que dizia que o Arboleda tinha recusado a proposta de renovação do São Paulo, nessa mesma matéria o GE emendou a informação dizendo que o Arboleda não ia se apresentar com o elenco no dia 6 de janeiro, né? Que era o dia da apresentação aí, né, para 2024, para o time iniciar a pré-temporada. Aí você lia a matéria do GE, tinha essas 2 informações, né? Primeira de que ele tinha usado a proposta e a segunda de que ele não ia se apresentar no dia 6 aí. Aí todo mundo viu a informação e falou, como assim, cara? Né? Deu a entender, você lê a matéria, você vê a matéria, dá a entender de que ele não vai se apresentar porque ele não renovou o contrato, né? Porque a proposta do São Paulo foi baixa, né? Teve um desencontro de informação aí, mas se você vê a matéria, cara, a conclusão que você tira era essa aí, né? À toa que teve uma repercussão até muito grande aí, né? Porque por causa dessa informação. Aí depois teve as informações aí que o André Hernan trouxe, o Gabriel Sá trouxe, de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele realmente recusou a proposta, porém ele não ia se apresentar no dia 6 com o elenco, porque era um combinado aí que já tinha do Arboleda com a diretoria do São Paulo, né? Então, segundo algumas informações, a diretoria do São Paulo já sabia que ele ia se apresentar aí, no caso, 2 dias depois, né? A apresentação era dia 6, ele se apresentou no dia 8 aí, mas no final de tudo aí deve acontecer a renovação, né? Ele quer renovar e o empresário já tá vindo ao Brasil para definir essa situação, belezinha, rapaziada? Bom, tem que renovar, não tem jeito. Vamos comentar agora sobre o Thiago Carpini, rapaziada, olha só, matéria aqui do Globoesporte.com. Em conversas com atletas treinados por Thiago Carpini, o técnico é visto como alguém muito preocupado com o lado humano. Thiago defende que para poder
performar bem, o atleta precisa estar bem na sua vida pessoal. Por isso, ele busca conhecer mais a vida de cada um. Nas concentrações, ele abusa das brincadeiras. Durante o almoço, ele é incentivador das partidas de truco entre os jogadores. Os jogadores também citaram que o técnico costuma interromper os treinos quando considera que a posse não foi valorizada. Ele é defensor de um jogo de posse e construção. Carpini cobra o tempo todo de seus goleiros e volantes, onde considera que o domínio do jogo passa a ser construído. Carpini mostrou bastante conhecimento do elenco do São Paulo, o que surpreendeu muito a diretoria, e também o desejo de utilizar jogadores da base e empolgação com a chegada ao São Paulo. O técnico vê como uma oportunidade de sua vida. Tá aí, matéria do Globoesporte.com. E o que acontece, rapaziada? Vamos lá. Essa postura do Carpini, né, cara, de olhar pro lado humano, né, cara, os jogadores que trabalham com ele falam que ele gera o elenco muito bem, né, o que é um ponto muito importante aí, se preocupa com o lado humano do jogador. O Diniz tem muito isso, né, cara, ele fala muito isso. Tem que se preocupar com a parte do jogador para ele poder render em campo. O Diniz fala muito isso aí. Isso aqui, cara, é muito importante, né? Ah, é que o cara tem que ser bom, Gabriel, técnico, não sei o que, realmente, o cara tem que ser bom. Primeiro de tudo, o cara tem que ser bom como técnico, que é a função dele aí. Mas, se o cara for bom e ter esse lado aí humano, né, de saber gerir aí, de tirar o melhor do atleta, cara, é melhor ainda. A gente pode ter alguns exemplos, como eu acabei de comentar, o Fernando Diniz. Você pode até não gostar do Diniz, como eu não gosto do Diniz, não sou fã também do Fernando Diniz, mas tem esse lado, cara. Muitos jogadores, muitos mesmo, ele consegue tirar o máximo do jogador, ou até mais, porque ele se preocupa muito com o lado humano aí do jogador. E com isso, cara, ele traz o jogador pro lado dele e tira o máximo dele, muitas vezes até mais. A gente viu isso aqui no próprio São Paulo, nos melhores momentos aí do Diniz. O Dorival faz isso muito bem também, cara. Olha o que aconteceu com o Alisson, velho. O Alisson, irmão, tava com depressão, que ele me revelou, né? Que ele tava com depressão no início do ano, nem queria mais jogar futebol, tinha largado tudo aí, né? Aí teve a ajuda de alguns jogadores aí do São Paulo, jogadores do Cruzeiro, que são companheiros dele, ajudaram ele a voltar. E o cara volta pro São Paulo e olha o que o Dorival aí conseguiu transformar, cara, conseguiu fazer com o Alisson, aí fez ele virar um ótimo volante, um dos jogadores mais importantes do time na temporada passada. E o Carpini tem esse lado aí também, o que é muito, muito importante para você conseguir tirar o máximo do jogador e trazer ele pro seu lado aí também, né? O São Paulo, quando estava entrevistando os técnicos para poder contratar, para escolher o técnico aí, o São Paulo estava levando em consideração muito também saber gerir bem o elenco, de se dar bem com os jogadores, de lidar bem com os jogadores aí, porque o Dorival fazia isso muito bem e o ambiente no São Paulo era muito, muito bom com o Dorival, porque o Dorival tinha esse lado aí de saber gerir muito bem todo o grupo, né? Muito ego, vaidade, todo mundo querendo jogar e tem que saber gerir, tem que saber lidar com os caras. O Dorival tinha muito isso e isso aí era um dos critérios que o São Paulo tinha para poder escolher o novo técnico. E o Carpini tem essa postura, tá? Que se dá bem com todo mundo aí, né? Não tem histórico de problema com o jogador, se dá bem com todo mundo aí, né, cara? Que é um ponto muito, muito importante, até porque no São Paulo tem muito jogador aí que a gente comentou que quer jogar, cara que quando fica no banco não gosta muito, como o Rames, como o Luciano, então ele tem que saber gerir muito bem esses caras aí. Então isso aqui é uma característica, uma postura muito importante que o Carpini tem, e isso aqui é um passo importante, né, para ele poder dar certo aí no São Paulo. Como ele é um cara inexperiente no questão de time grande, trabalho em time grande, é muito importante ele ter esse lado aí, né, cara, para trazer os jogadores, os líderes do elenco com ele aí, porque vai ser muito, muito importante aí. Certo, rapaziada? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.